Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na nossa entrevista, nós vamos falar sobre educação ambiental e atitudes para tornar a cidade de São Paulo mais sustentável. Para isso, eu recebo o educador ambiental André Biasotti, que é membro do Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc USP e que também está à frente de projetos ligados à agricultura urbana. Olá, André, tudo bem? Bom. Obrigado pela participação. Eu te pergunto, desde que a data foi instituída, o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 1972, o que nós avançamos e o que nós regredimos na questão da preservação do meio ambiente? Eu acho que a gente teve vários avanços, principalmente em termos da legislação e uma série de práticas, né, para tentar avançar um pouco com o tema da sustentabilidade, né, tanto na cidade quanto a nível nacional, a nível estadual. O combate às mudanças climáticas, por exemplo, é algo bastante importante, né, com a criação da política municipal de combate às mudanças climáticas aqui em São Paulo. Mas eu sinto que a gente ainda não conseguiu avançar tanto em entender que a sustentabilidade ela deve ter um papel central dentro do modelo econômico. O modelo econômico vigente, ele desconsidera a sustentabilidade, coloca ela muito à margem, quando a gente precisa, na verdade, colocar ela no centro e entender ela como essencial para a sobrevivência humana na Terra. Então, eu sinto que a gente ainda precisa identificar como que a gente coloca a questão ambiental de maneira crucial no cerne das questões e das decisões políticas. Essa é a questão, né? Não deixar esses termos, a sustentabilidade, os problemas ambientais, ficarem só nesse discurso demagogo, né? Como sair disso para realmente colocar em prática essas questões? Eu acho que a gente tem uma necessidade de ter uma postura bastante crítica, né? Bastante crítica e também bastante estratégica para a gente entender quais são os passos que são necessários para a gente conseguir lidar com os desafios que são colocados para a gente, tanto em nível de saneamento básico, quanto gestão de resíduos sólidos, quanto a própria questão de mudanças climáticas, de desmatamento. A gente tem que enxergar isso como crucial para a sobrevivência humana na Terra, para a gente continuar vivendo aqui, né? E começar a ver como que a gente consegue, dentro do modelo econômico que a gente tem, adotar certas práticas, né, tanto em empresas, quanto dentro de casa, quanto nas instituições públicas, que a gente consiga passar, né, para uma nova cultura de sustentabilidade e construir, de fato, uma sociedade sustentável. Que é aí que entra o papel da educação ambiental, né? Como que ela nasceu, como que ela está inserida na sociedade hoje em dia, essa educação ambiental? Como que você vê essa questão? Bom, a educação ambiental ela tem um papel crucial, né? Ela é um papel central para essa mudança de cultura, né? A gente precisa entender que para a gente conseguir atingir essa sustentabilidade, a gente precisa mudar a cultura que a gente está inserido, né? A cultura do consumismo, a cultura do lucro fácil, né? Um pouco essas estruturas que tem que baseiam as nossas ações do dia a dia. Então, a educação ambiental ela vem muito no sentido de contribuir para que a gente consiga entender o meio ambiente como, né, como um valor, como uma estrutura básica para que a gente se mantenha aqui, né? Então, a gente, no município de São Paulo, por exemplo, a gente tem a Umapaz, né, que trabalha com educação ambiental aqui na cidade. A gente tem diversas formações que têm trabalhado dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, com escolas, né, e a gente tem uma série de políticas públicas que buscam contribuir, né, para que a gente avance nesse sentido, né? Dentro da própria Política Municipal de Resíduos Sólidos, a gente tem um capítulo, né, um grupo destinado especificamente para discutir a questão de educação ambiental, para a gestão adequada e integrada de resíduos sólidos na cidade. E a gente tem também diversas iniciativas como hortas escolares, que buscam trazer esse tema de forma mais palatável dentro das escolas, né, e para toda a sociedade, de forma a propor essa mudança de cultura e observar como que a gente pode, de fato, atingir essa sociedade que a gente almeja de forma mais sustentável, mais justa, mais equalitária. Até porque não é papel apenas das grandes empresas, dos governos, mas sim de cada cidadão contribuir com essa questão, né? Falando nas hortas, que você citou agora há pouco, você desenvolve projetos de hortas comunitárias, né? Sim, eu participo de 2 hortas comunitárias aqui na cidade de São Paulo, da Horta do Centro Cultural São Paulo e a Horta das Flores, que fica na Moca. E a gente tem atualmente, né, uma educação ambiental que a gente chama de educação informal, que ela ocorre fora do ambiente escolar, né, onde cidadãos, né, e às vezes instituições assumem o papel de trabalhar essa educação ambiental. Então a gente tem agora um coletivo de cidadãos que tem buscado fazer hortas em espaços públicos na cidade de São Paulo, né, e que tem promovido a aproximação do cidadão para discutir essas questões ambientais em loco, né? Então você vai para a praça, você planta o seu alimento, lá você entende o ciclo das águas, lá você entende a importância do cidadão participar da vida pública da
cidade, participar da construção de políticas públicas que conseguem possibilitar um novo olhar para a questão ambiental e direcionar um pouco mais a opinião pública para a gente buscar essa sociedade que a gente tanto almeja. Quer dizer, tem atitudes que são fáceis, né, de mudar para contribuir com essa questão ambiental. Por que ainda é tão difícil de colocar em prática essas questões? Eu acho que a dificuldade, ela vem tanto no modo de vida que a gente tem, né? Então as pessoas, elas não têm tempo, elas passam muito tempo no transporte, elas demoram para chegar de volta para sua casa, elas não têm tanto tempo para se dedicar a questões ambientais, né? E eu acho que também o modelo econômico que a gente vive, como eu disse, ele não prioriza as questões ambientais, é sempre a questão econômica que perpassa primeiro, né? Então eu acho que a dificuldade da gente assumir de forma mais estratégica e mais pungente a questão ambiental nas nossas vidas se dá muito porque a forma como está estruturada a vida hoje em dia, ela não permite, né? Então a gente precisaria entender como que o modelo econômico funciona, como que a gente consegue modificar ele de forma a possibilitar mais o engajamento das pessoas, tanto na vida pública da cidade, quanto na adoção de práticas no seu dia a dia que melhorem a questão ambiental, tanto fazendo boicote a empresas que fazem, né, que têm más práticas ambientais, quanto, enfim, mudando o seu dia a dia para assumir uma prática muito mais sustentável. E você vê iniciativas nesse sentido? Você acha que estamos caminhando por aí mesmo? Eu acho que a gente tem caminhado, eu acho que a gente tem iniciativas bastante interessantes, tanto em nível comunitário, individual, das pessoas, né, querendo se colocar para fazer captação de água de chuva, né, com a crise hídrica que a gente teve no nosso estado há pouco tempo atrás, as pessoas querendo consumir produtos orgânicos e agroecológicos. A gente também vê diversas empresas adotando diversas práticas que reduzem o consumo de água dentro da sua atividade produtiva ou que reutilizam subprodutos, né, para fazer outros produtos de forma a reutilizar ou até mesmo a reciclar certos materiais. Então a gente tem diversas práticas que estão sendo colocadas, mas é uma mudança de cultura, né? Então ela exige, na verdade, um esforço bastante integrado entre os governos, entre a iniciativa privada e os cidadãos para a gente, de fato, conseguir estruturar uma cadeia que tenha um melhor ciclo ambiental, né? E não só olhando para essa questão econômica do lucro fácil, né? Mas observando a longo prazo a nossa estadia nesse planeta e os impactos que têm sido feitos, principalmente em relação a mudanças climáticas. Ok, André, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Obrigado a vocês.